Por que ser contra o adiamento do Enem? Carta autoral. Lacração. Substantivo feminino. Ação de lacrar. De fechar por completo com lacre. Dito popular. Ato de autenticar a placa de um automóvel com selo de chumbo. Gíria. Sinônimo de arrasar ou mandar bem. O termo é utilizado como elogio para alguém que fez alguma coisa tão bem que deixou os outros sem reação. Como vocês puderam ver e ouvir, lacração, assim como muitas palavras na língua portuguesa, possui vários significados. E no decorrer do vídeo você descobrirá o significado dessa palavra para mim, Arthur. Para escrever esta carta, eu consultei o total de 0 pessoas para dizerem o que acham ou se eu deveria postar. Eu simplesmente estudei, pesquisei e formei a minha própria opinião. Sugiro que você assista até o final, sem preconceitos, assista novamente se necessário e assim que terminar, pense e forme a sua opinião. E se possível, deixe aqui nos comentários. Será um bom exercício para te ajudar a ter senso crítico e se posicionar. Isso inclusive vai te ajudar com a redação do Enem. Por sinal, a palavra principal desse vídeo é opinião. Estamos vivendo um fenômeno curioso, que antes era mais comum nas disputas políticas interioranas. O fenômeno da politização no estilo não penso como você, agora eu te odeio. Vou começar te dizendo que não é porque a propaganda romântica do governo federal sobre o Enem foi irônica, irresponsável, nada informativa ou mesmo empática, que o Enem deve ser adiado. E nesta carta eu vou refutar todos os principais argumentos de adiamento do exame. Existirão 2 personagens fictícios que irão dialogar comigo durante a carta: o lacrador e a lacradora. Durante a leitura você vai perceber o significado dessa palavra para mim, como citei no começo do vídeo, significado pessoal. Um dos primeiros questionamentos que existe sobre o mantimento do Exame Nacional do Ensino Médio é o acesso à internet. 30% dos brasileiros não têm acesso à internet. Como eles irão se preparar? Dados Wikipédia 2012. Ou seja, além de não ser atualizado, é um dado absoluto e existem muitas variáveis aqui. Acesso móvel, fixo, de celular, de computador. 98% do Brasil tem acesso à internet móvel, 96% a 4G. E calma, eu sei que é impossível estudar com a 4G, mas se informar não. Vai ter Enem em novembro e o Brasil inteiro está sabendo, inclusive os não privilegiados. E antes que você venha me atacar falando sobre as condições de estudo para parte dos brasileiros, acesso à internet não é o principal problema. Por 10 anos o Enem vem sendo o principal método de ingresso em universidades e ele vem acontecendo com pelo menos 28,2% da população sem acesso à educação. O estrago da falta de educação é muito maior que a falta de acesso à internet. Lacradora. Arthur, que bolha é essa que tu vives? Nós estamos em uma pandemia. Tá esquecendo disso? Hashtag Arthur sai da bolha. Eu estou comentando isso, gente, porque é uma justificativa que alguns órgãos e abaixo-assinados estão utilizando para derrubar a data do Enem. E por esses motivos, essa justificativa se torna inválida. Lacradora. Então você está aqui para comemorar e reafirmar a desigualdade social e não fazer nada a respeito? Seu merda, inútil, você ofende o Brasil. Dizer o que eu disse é uma constatação e não uma comemoração sobre o fato. Isso não quer dizer que não precisamos agir, criticar, cobrar melhorias. Por favor, não me entenda mal. Lacradora. Arthur te enxerga. Milhões de estudantes não terão condições de se preparar a tempo da prova. Nós não temos garantia alguma de que vai dar para reorganizar o ano letivo a partir do 2º semestre. Seu bosta, salafrário, você não merece nem educar a sua filha. Então vamos para alguns dados. Dos 5 milhões que fizeram a prova em 2019, aproximadamente 3 milhões já tinham concluído o ensino médio. Atenção você que não passou no Enem e que está vendo esse vídeo. O Enem não mede inteligência. Quantas questões você errou sabendo o conteúdo, mas o nervosismo ou a pressão do tempo acabaram te atrapalhando de acertar? Você terminou o ensino médio? Em regra,
você está apta a começar a faculdade. E para você que estudou de verdade e tenta um curso concorrido, lembre-se, a nota é só um detalhe. Ela não define quem você é. Não caia na ilusão da meritocracia criada pelo Enem. Muitas coisas que você estuda no ensino médio nem serão úteis diretamente para você no ensino superior. Continuando, dos 2 milhões que restam, eles estavam no ensino médio em 2019, mas 6 mil eram treineiros, 600 mil. E assim sobram 1,4 milhões. Vamos enxergar esse dado de maneira mais prática. Tirando a parte dos alunos que faltam à prova, afinal 27% faltou à prova em 2019 e deu prejuízo para o exame, inclusive esse é um dado positivo, porque comparado com os anos anteriores, o índice e a taxa de faltosos era muito maior, então foi um recorde. Tirando a galera que preenche o gabarito e sai cedo da sala, você que já fez o Enem, levando a sério, sabe que poucos ficam até a última hora. E isso é o mínimo esperado para a quantidade de questões pelo tempo. Tirando as pessoas que usam o Enem como descontos nas universidades particulares e não irão estudar nas públicas, tirando os estudantes privilegiados de escolas particulares que continuam tendo aulas, com certeza sobram alguns milhares de estudantes de escolas públicas. Esse número não é preciso, mas ainda é bem expressivo. Esses são os maiores prejudicados. E aí, o que fazer? 46 mil detentos fizeram o Enem PPL em 2019. Não seria mais simples reaplicar uma prova separada para os estudantes de escolas públicas que estão sendo os maiores prejudicados? Reaplicações já foram feitas e em diversos cenários. Eu sei que o cenário é de prejuízo geral, da Tabata ao Frota. Mas essas readequações são necessárias diante de crises de paralisação. Aconteceu antes, como por exemplo com o H1N1. Infelizmente, o governo não explicou isso para você. O ministro partiu do pressuposto de que se ele falar uma vez, em qualquer lugar, mesmo que seja na casa dele ou no canal do YouTube do ministério, você que lute para encontrar as informações corretas. E esse é mais um ponto de crítica à propaganda que saiu do Enem, que foi feita por atores, por sinal. Nenhum deles era vestibulando de verdade. Lacrador. Alô, imbecil? O pessoal que quer entrar pelo SISU nem vai começar a estudar em janeiro. As universidades também estão paradas e o calendário também está atrasado. #Arthur sai da bolha. Cenários como o de atraso no calendário acadêmico são contornáveis. As greves já provaram isso. E esse é aquele momento em que eu paro e explico novamente. Isso não é uma comemoração, é uma constatação. Eu e minha turma da faculdade, que tanto me ama, por exemplo, fizemos 3 períodos do curso de Medicina pela Federal do Maranhão em praticamente 1 ano. Está longe de ser o ideal, mas essa logística pode ser planejada e montada em 1 mês, por exemplo. Assim como a readequação do ano letivo, assim como a reaplicação para uma menor parcela. A logística de preparação da prova do Enem é anual e não daria para fazer a mesma coisa, pelo menos não nas mesmas proporções. Desde a seleção de questões, locais de prova, isenção, por sinal, 3,5 milhões já estão inscritos de maneira isenta da taxa, aplicação, correção, resultado, planejamento anual. Nas últimas semanas, o governo precisou antecipar a formatura de estudantes do último semestre, criar programas para universitários das áreas da saúde para enfrentar o Covid-19, porque não tinha mão de obra suficiente. E você quer mesmo perder 1 ano de geração de futuros profissionais para o Brasil no médio e longo prazo? Imagine se uma nova pandemia acontece daqui a 6 anos. Eu não torço para isso, diga-se de passagem. Lacrador. Você falou em coronavírus e está esquecendo que o governo cagou pela boca quando o ministro disse: em novembro a gente vê como faz. Vai estudar, Arthur, e comece a frequentando as aulas de medicina que você tanto falta. O segundo trimestre, pessoal, foi complicadíssimo para praticamente todos os setores estruturais da sociedade: economia, saúde e educação. E essa é uma realidade que não dependeu de fatores que podíamos controlar. O vírus não foi criado no Brasil. O governo poderia sim amenizar e tomar atitudes melhores, mas cá estamos com a realidade do isolamento e com tristes milhares de mortes acumuladas.
A nossa vida será completamente diferente no segundo semestre. E o governo errou feio. Errou rude por não se preocupar em planejar e divulgar toda a preparação sanitária antes. Preferiu gastar dinheiro com a propaganda padrão Alice no País das Maravilhas. Lacrador. É por isso que eu acho ridículo e de muita prepotência esse mediciner metido a influencer coach que se aproveita da ansiedade da galera jovem que está desesperada por aprovação e usa da visibilidade para ficar propagando merda. Eu sou contra o adiamento e cancelamento feito agora, no primeiro semestre. É possível segurar a data e adiar no segundo semestre se a volta às aulas não estiver favorável ou se qualquer outro fator impedir que o Enem aconteça. Afinal, estamos falando de uma grande e nacional aglomeração. No segundo semestre de 2020, tudo aponta para um retorno gradual. E isso quer dizer sim que medidas sanitárias sejam aplicadas. Aplicadas inclusive na realização do Enem. Minhas sugestões: distanciamento mínimo das cadeiras, conscientização sobre proteção individual para cada participante e para as pessoas envolvidas com a aplicação, além de condições sanitárias adequadas. E essas medidas são possíveis de serem implementadas. Vestibulandos, agora eu quero falar diretamente com vocês. Eu nem consigo imaginar a condição de muitos aqui. Não poderia ser mais clichê. Um branco hétero privilegiado vir aqui dar pitaco. Eu só estou aqui me comunicando porque isso é uma grande oportunidade para o verdadeiro e principal objetivo desse vídeo: formação de opinião. Eu fui massacrado no Instagram e no Twitter por uma única razão: pensar diferente. Eu não desrespeitei ninguém, não xinguei ninguém, e pelo simples fato de falar o que eu penso, que por sinal foi um pedido das pessoas que me seguem, isso aconteceu. E aí perdi amigos, fui ridicularizado em grupos e até exposto de formas que eu não desejaria para você. Mas eu não estou aqui para me fazer de vítima, lacrar na internet ou mesmo mitar, como alguns insistem em dizer. Estou aqui para te dar coragem para também opinar, qualquer que seja essa opinião, mesmo que ela seja diferente de todas as pessoas em sua volta, ainda que te digam que a sua opinião é de merda ou que não vai fazer diferença alguma. E se ficar com medo, vai com medo mesmo. Só lembra de manter o respeito. Estou aqui para reafirmar o direito da liberdade de expressão. Inclusive, está sendo libertador escrever e ler isso. Não podemos ser empacotados em uma caixa de ideologia ou bolha pronta e sermos estereotipados por isso. Existem pessoas que estão de forma legítima tentando adiar a prova, e mesmo não concordando, está sendo interessante ver a crítica e as manifestações de opiniões. E atenção, vocês que possuem pensamento próprio e estão agindo ativamente sobre o que está acontecendo, vocês não são lacradores, não nos meus conceitos. São seres humanos que simplesmente pensam diferente de mim. E sabe o que é melhor? Tá tudo bem. Eu estou aqui mesmo para tentar conscientizar os lacradores. E quem eles são? São os que estão aproveitando a onda de abaixo-assinado para assinarem embaixo de tudo que grandes comunicadores falam pelo fanatismo, idolatria ou porque a narrativa convém, sem ao menos conectar um neurônio ao outro. São jovens que estão nos grupos de WhatsApp, assinando e pulando de felicidade se a prova for adiada, e que estão aproveitando a onda para o vulgo: ufa, encontrei a desculpa perfeita para não estudar. E calma, não exploda. Isso não é regra, mas acontece. E claro, pessoas que aproveitam da situação para tentar cancelar no Twitter quem pensa diferente delas e ficam querendo fazer exposed e ainda reclamam porque queriam que marcassem o arroba para ficar famoso. Depois disso tudo que eu disse, se você ainda sentir ódio de mim e se incomodar com o termo lacração, eu fiz o que eu pude. Semana passada eu li em um livro que preconceitos geram pensamentos, que geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Que resultados os seus preconceitos estão gerando? Enfim, conscientize-se por si. Pense por si. Compartilhe, discuta. E não odeie quem pense diferente. E muito menos tente diminuir a pessoa por isso. Por favor. Eu não sei quantos estudantes essa carta vai alcançar.
nem o quanto ela será capaz de influenciar. Mas aqui eu quero aproveitar e tentar ajudar os estudantes que terão a oportunidade privilegiada de ver. Eu sei que o psicológico de boa parte dos estudantes está abalado. Por isso eu me ofereço e ofereço o pequeno espaço que eu tenho aqui nas redes sociais para psicólogos, terapeutas, coaches que estejam interessados em ajudar gratuitamente as pessoas em grupos ou algo assim. Entre em contato via e-mail, link na descrição. Me coloco à disposição para orientar e treinar gratuitamente qualquer professor que não saiba transmitir uma live ou fazer uma reunião com seus alunos pela internet. Indico o canal TV Escola, na playlist Hora do Enem. São centenas de vídeos para você estudar. Indico canais como o da Rei Debi, Débora Ladim, Lucas Felp, do Kleber Doodle, do Humberto Manarino, do Felipe Araújo, da Poxa Lulu, do Matheus Servieri, do Augusto Olivieri, da Suzane Ribeiro e de muitos outros que colocarei junto com vocês aqui nos comentários. Podem deixar suas indicações. Também seguirei por aqui tentando ajudar, assim como tenho feito nos últimos anos. Independente do Enem ser adiado ou não, de opiniões políticas e de interpretações pessoais, é sobre educação. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Você cresceu como estudante e como pessoa, assim como eu. E vai aqui um agradecimento mais que especial aos meus verdadeiros amigos e conhecidos que, concordando ou não comigo, prestaram solidariedade pública e privada pelo que aconteceu. Ah, e sobre os personagens fictícios? Na verdade, foram todos reais. De pessoas mais próximas do que eu podia imaginar. E como indicações para ajudar na sua formação de opinião, indico que você veja vídeos do André Moscoso. Sou fã do cara. Fica a dica, repense sobre suas últimas ações, seja mais intencional e menos reacional. Isso ajuda a sair dos bastidores da nossa própria vida. Todos os dados usados estão disponíveis na descrição e, como diria o Moscoso, mas essa é só a minha opinião. Qual é a sua? Resumindo a minha numa questão de Enem, de preferência uma que não precisa do texto vulgo gigante e inútil para acertar. O problema estrutural se resolverá não com a mudança do processo, mas sim com a troca do gerenciador. Assinale a alternativa correta para melhorar a educação. Dica: para acertar na demissão após 2 tentativas frustradas de ir na letra M, vire o M de cabeça para baixo e marque a letra A de Abraão. E aí, sabe a resposta? Deixa aqui nos comentários, junto com o seu gostei. Até!